Sejam todas e todos muito bem-vindos à disciplina de Controle Social e Transparência Pública. Eu sou a professora Tânia Santos Coelho de Souza, trabalho na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e vou trabalhar esse tema com vocês. Nesta primeira parte, nós vamos trabalhar situando a temática controle social e sua relação com as políticas públicas. Vamos conceituar e apresentar os principais elementos de políticas públicas. Vamos conhecer um método de análise de atores, instrumentos, espaços de deliberação e estruturas da política. E vamos finalizar vendo a construção de narrativas como um elemento fundamental na disputa sobre políticas públicas. Nessa questão da construção de narrativas, vamos trabalhar com a teoria dos jogos e a teoria da representação social. Quando a gente fala sobre controle social, é preciso delimitar de que controle social estamos falando, sobre o que ou sobre quem ele incide. É da sociedade sobre as pessoas, por exemplo, a pauta de costumes, ou é do Estado sobre a sociedade, a questão do poder de polícia, ou é sociedade sobre o Estado. Nesta disciplina, nós vamos trabalhar com a questão da sociedade sobre o Estado. Os estudos sobre controle social e esta relação Estado e sociedade, é muito importante que a gente saiba que o que nós temos na contemporaneidade sobre a questão do controle social tem suas bases em clássicos, em autores que estudaram esta relação. Nós podemos citar a obra Leviatã, do Thomas Hobbes, que pensava um Estado controlando integralmente a sociedade em troca de segurança e da garantia de propriedade. A obra do Rousseau, Teoria do Contrato Social, com uma ideia de Estado republicana, com poder derivado do povo ou sob o controle da sociedade. E a obra do John Locke, Dois Tratados sobre o Governo, que pensava o poder do Estado restrito especialmente em suas funções de garantir a vida, a propriedade e a liberdade. O controle social, para efeitos do que nós estamos estudando neste curso de extensão, ele passa necessariamente pelo conceito de política pública. O controle social que nós vamos tratar em toda a disciplina é o controle social sobre políticas públicas. Então a gente precisa delimitar do que nós estamos falando quando a gente fala em política pública. Política pública pode ser entendida como um conjunto de iniciativas ou até de falta de iniciativas governamentais numa determinada área para atender uma demanda social. É um espaço onde são debatidos ideias, preferências e interesses para a implementação de uma solução para um problema coletivo. É uma forma de exercício do poder para influenciar a alocação de recursos públicos na solução de problemas. Claro que sempre estamos pensando em problemas coletivos. Ou pode ser pensada também como um fluxo de decisões públicas que buscam manter ou alterar o equilíbrio social no acesso e provimento de bens e serviços públicos, que é afetado na sua dinâmica, no seu processo, por visões, valores e ideias de atores interessados no assunto. O conceito que, na minha visão, mais se adapta a pensar as políticas públicas é esse conceito de um fluxo. Embora seja um fluxo, a política pública ela ocorre num campo determinado, ou seja, tu tem atores, regras e visões sobre um determinado tema naquele campo, em que interagem as pessoas que têm interesse e que disputam sobre aquele tema. O fato dela estar num campo determinado não significa que ela está isolada, ela interage com outros campos de políticas públicas. E a política pública ela é substancializada, ou seja, a gente verifica ela no mundo da vida porque ela tem uma base legal, ela tem instrumentos, ela tem espaços de deliberação e ela tem estrutura. Então, nós conseguimos enxergá-la no nosso cotidiano, pensando, por exemplo, na questão da política de saúde. Tem legislação sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil,
tem instrumentos em que a política opera, tu tem espaços em que se discute essa política e tu consegue enxergar o posto de saúde, a unidade básica, os hospitais, todo esse arcabouço, esse conjunto de instrumentos, de legislação, de estruturas que nos dizem, nos visibilizam a existência desta política. Existem muitas teorias, metodologias que nos ajudam a fazer o estudo das políticas públicas. Nós vamos trabalhar nessa disciplina com a teoria dos campos de ação estratégica, do Fligstein e McAdam. Eu gosto dessa teoria porque ela se adapta muito bem à análise das políticas públicas no Brasil. Ela parte do pressuposto que a política pública se define em campos em que atores interessados e habilidosos disputam sobre ideias e sobre quem tem legitimidade para falar neste campo. Estes atores eles estão distribuídos conforme suas capacidades e habilidades, seus recursos, entre atores dominantes e atores desafiantes. Os dominantes são aqueles que estão conseguindo dizer mais ou marcar mais pontos com relação às suas ideias no campo da política. E os desafiantes são aqueles que, embora com menor capacidade ou habilidade, eles permanecem no campo tentando reverter ou tentando marcar algumas posições de forma a influenciar a política. Essa ação desses atores que estão no campus, ela é orientada pela função existencial do social. O que seria essa função existencial do social? É o sentido da vida e da construção coletiva de significados e identidade que liga a vida material ao existencial. É uma visão de mundo, é uma forma como eu me coloco nesse campo e eu defendo as minhas ideias a partir de um determinado ponto de vista. Cada campo de política pública tem uma unidade de governança. A unidade de governança tem a responsabilidade de fazer a mediação, a relação deste campo com os demais campos de políticas públicas. Um bom exemplo para a gente pensar o que é uma unidade de governança e que está na nossa pauta cotidiana com a pandemia é a Anvisa. Ela faz a mediação entre as farmacêuticas que apresentam novos medicamentos e os demais campos que estão na área da saúde, os trabalhadores, os laboratórios, as próprias farmacêuticas que estão apresentando esses medicamentos. A Anvisa tem esse papel de fazer a mediação e fazer com que o fluxo dentro do campo tenha algum tipo de coordenação. Em geral, os campos de políticas públicas eles estão num relativo equilíbrio, mas eles podem, as disputas estão ocorrendo, existem os dominantes, existem os desafiantes, os dominantes vão implantando seus pontos de vista, os desafiantes vão tentando fazer valer algumas de suas ideias, e este equilíbrio é relativamente estável. Mas quando ocorre uma mudança desestabilizadora ou um episódio de disputa no campo, esse equilíbrio é alterado e nós temos um novo equilíbrio no campo. Neste momento, um bom exemplo de um episódio de disputa ocorre sobre as vacinas. Até bem pouco tempo atrás, vacina era um tema vencido dentro da política de saúde, como um controle sanitário de algumas doenças que poderiam ser controladas através de vacina. Ninguém discutia a validade ou invalidade da aplicação de vacinas, de um plano vacinal, como forma de controle dessa doença. Com o Covid-19, com a interferência de alguns grupos ligados ao governo, que passaram a fazer uma narrativa, um discurso
um posicionamento questionando a validade das vacinas, tu tem um episódio de disputa que resulta num desequilíbrio dentro do campo, um debate em que os, os desafiantes começam a contestar os dominantes na visão de que vacina é uma medida importante e de controle de determinadas doenças. E esta mudança desestabilizadora, esse episódio de disputa, ele pode durar algum tempo e ele tende, no médio prazo, a produzir um novo equilíbrio no campo. Ou as vacinas são consolidadas por um tempo novamente como uma medida eficaz, ou os desafiantes vão negar os efeitos da vacina enquanto um instrumento de controle e vencer o debate. Neste momento, há uma grande mobilização de cientistas, de instituições ligadas à pesquisa e à produção de conhecimento, tentando restabelecer o equilíbrio no campo e a validade das vacinas. Mas este é um bom exemplo para se entender como ocorre uma mudança desestabilizadora num determinado momento e como que essa pauta do desafiante, ou até mesmo de um dominante, se impõe e muda a relação dos atores dentro do campo. Dentro de cada campo da política pública, nós temos debates sobre novos temas emergentes. Mesmo a política pública consolidada, ela sempre tem uma emergência de novos temas. E isso a gente chama de fases da política pública. Tu tem a emergência de uma agenda, por exemplo, a questão da vacina, de uma nova vacina com a questão da Covid. Tu tem a apresentação das soluções, tu tem uma disputa dentro do campo, a tomada de decisão e a implementação dessa decisão. Quero apresentar para vocês uma outra dinâmica relacional entre campos de políticas públicas, para a gente não ficar só na questão da saúde e da Covid, que está muito presente no nosso cotidiano. Vamos pensar na política fiscal e no subcampo da educação fiscal, e no campo de política de combate à corrupção. Esses dois campos, eles podem ser independentes ou interdependentes. Como assim? Por exemplo, eles são independentes quando a política fiscal anda à margem da política de combate à corrupção. Ou eles podem ser interdependentes quando nas políticas de controle social que se constituem num subcampo, por exemplo, dentro da política de combate à corrupção, se relaciona, usa instrumentos da política fiscal para fazer esse controle. Neste caso, eles se tornam interdependentes. Por que eles se tornam interdependentes? Porque pode ter, por exemplo, uma medida de combate à corrupção que faça o controle das remessas de recursos realizadas através do Banco Central para outros países. Então, neste caso, a política de combate à corrupção vai depender de decisões que estão lá dentro do campo da política fiscal para que ela seja eficaz. Já o subcampo da educação fiscal, que fica dentro da área de política fiscal, ele pode se relacionar com o campo de políticas de controle social, que interage em todos os campos de política pública, inclusive e principalmente de combate à corrupção. Então, neste caso, ele é um campo dependente da política fiscal, o subcampo da educação fiscal, mas mesmo assim ele pode se constituir como um campo interdependente com outras áreas de políticas públicas. Depende da relação, do fluxo de informações e da interação entre instrumentos de cada política. As teorias
de análise de política pública, assim como qualquer teoria, elas só fazem sentido quando tu consegue levar os conceitos teóricos para o mundo da vida. Então, nós vamos ver num exemplo prático como é que se dá a disputa entre campos e essa dinâmica relacional entre dois campos de políticas públicas. Em 2020, tu tinha o Ministério da Segurança Pública, que o ex-juiz Sérgio Moro era o ministro, e o Ministério da Economia, que ainda hoje é o ministro Guedes. Os dois estavam disputando, os dois ministérios, os dois ministros disputavam a coordenação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é um órgão responsável por prevenir crimes de lavagem de dinheiro. Em 1998, ele estava no Ministério da Fazenda. Em 2019, logo após o início da gestão do novo governo federal, ele vai para o Ministério da Justiça. Em 2020, ele volta para o Ministério da Economia. Qual era a disputa que estava se dando sobre isso e que o Guedes venceu, que o ministro da Economia venceu? Quem controla o COAF controla todo o fluxo ilícito de capitais e tem esta informação dentro do seu ministério. O ministro Guedes considerava isso importante dentro do campo da política fiscal e econômica. Já o ministro Moro considerava isso importante dentro da política de segurança pública. Em qual dos dois deveria ficar? Bom, desde o início, desde 1998, ele estava dentro da política fiscal e econômica, como um dos instrumentos de controle do fluxo de recursos e do combate aos crimes de lavagem de dinheiro. Não há da minha parte, pelo menos, não há uma posição que valide uma outra. Eu só quero mostrar que existe essa disputa entre campos de políticas públicas, que elas ocorrem em momentos em que há uma mudança desestabilizadora, uma troca de governo é um momento que sempre há uma possibilidade de mudanças nas políticas públicas. O Sérgio Moro, num primeiro momento, conseguiu levar para o Ministério da Justiça, mas o Ministério da Economia, pela questão do seu poder e da quantidade de recursos que controla, conseguiu retomar e reestabilizar o campo, trazendo esse instrumento de prevenção dos crimes de lavagem para dentro do seu ministério. Nós estamos falando sempre nas disputas dentro dos campos de políticas públicas, mas é importante a gente ter claro sobre o que são essas disputas. Essas disputas são sobre as diretrizes fundamentais, sobre os instrumentos de execução da política, sobre os espaços de atuação e sobre os atores que têm legitimidade para dizer sobre a política. É quem pode falar sobre a política. E a questão da pauta dentro da política pública, ela depende, para ser consolidada ou para ser descartada, de um contexto histórico, social e político que determina essas possibilidades. Tu tem esse conjunto de atores querendo dizer sobre a política, como ela deve ser executada, quem pode falar e onde pode falar sobre a política, mas esta consolidação de uma determinada pauta como parte da política ou descartada da política pública, ela depende de todo esse contexto histórico, social e político. Para que a gente possa fazer uma boa análise em políticas públicas, eu quero apresentar a vocês, além da teoria do Fliegers-McAdam, que traz os elementos e como se dá a disputa dentro dos campos de ação estratégica, eu gostaria de trabalhar com vocês também a teoria dos jogos, do Carlos Matos, que é um economista chileno que trabalhou com planejamento governamental,
e a teoria das representações sociais, de Serge Moscovici, porque, de certa forma, elas se complementam. A teoria dos jogos, do Carlos Matos, ele entende as disputas dentro da política pública quase como uma teoria da ação social, em que os jogadores, que seriam os nossos atores lá do Fliegstein Macadam, eles atuam por meio de jogadas. Essas jogadas são a ação social. E elas podem ser fatos, ações, decisões, produção de bens e serviços. O Carlos Matos está sempre trabalhando dentro da área governamental, ou seja, dentro da produção de políticas públicas. Esses jogadores eles têm capacidades e incapacidades. Tem conhecimento, tem força, tem recursos econômicos, tem destreza, tem experiência, dispõe de ferramentas, de sistemas e até de espaços institucionais que condicionam as possibilidades deles realizarem suas jogadas. Eles estão dentro de um universo de disputa que tem regras, tem até onde se pode ir e como se pode proceder dentro desse campo. E estas regras estão baseadas em valores. Cada jogada é uma ação social. Não existe uma jogada sem o jogador que a realiza e sem o outro que é afetado por ela. Cada jogada incide numa rede de relações e referências pré-existentes. São as jogadas, a ação social que mostram quem é o jogador. O jogo é o resultado e consequência das jogadas. Precisa conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Toda jogada tem uma cota de razão e uma cota de paixão. Então, essa questão da racionalidade de uma jogada estritamente racional é uma coisa inexistente na teoria do Carlos Matos. Ele afirma, e eu concordo com esta análise dele, que todo jogador ele carrega junto a sua história, as suas experiências acumuladas e um pré-julgamento da situação. E para que um jogador consiga se aproximar o máximo possível de uma ação social válida com relação ao objetivo que tem, ele tem que se conhecer e saber o quanto o seu julgamento das questões que estão postas naquela jogada é afetado pelas suas experiências anteriores. Eu acho bem importante essa questão para o entendimento das políticas públicas, porque o resultado de uma política pública ele é consequência do conjunto dos atores em movimento, dos recursos que cada um dispõe e da forma como cada grupo ou ator social consegue aproveitar uma oportunidade. Dentro da teoria do Carlos Matos, agir é compreender. Ele divide esse processo de compreensão em dois outros subprocessos. O subprocesso do juízo e o subprocesso do preconceito. O juízo é aquele que exige o cérebro pensante, uma reflexão sobre a situação que está apresentada. E o preconceito, é importante que vocês entendam que o preconceito não é usado aqui como a gente usa no senso comum. O preconceito é uma forma do indivíduo sobreviver no mundo, porque nós não conseguimos estar o tempo inteiro vigilantes com o cérebro pensante ativo, formando juízos novos sobre cada situação. Nós só conseguimos sobreviver se nós já temos conclusões de outras pessoas, grupo ou autoridades sobre os assuntos. O preconceito, de certa forma, ele protege os jogadores da sua ação social, porque ele já tem toda a realidade com resposta e previsão. O que ele está colocando é que o preconceito aqui não é num sentido pejorativo ou de que ele não deve existir. Ele explica muito claramente que as pessoas não conseguiriam sobreviver sem o preconceito, porque tu não consegue estar vigilante 24 horas, refletindo sobre todos os fatos do cotidiano. Então, para a maioria das situações cotidianas,
tu tem já essa conclusão que foi construída pelas pessoas que viveram antes da gente ou pelos nossos contemporâneos, mas que já há uma conclusão sobre esse assunto que a gente passa a adotar. Este preconceito, ele pode se dar por tradição, que é a vivência dos outros, a carga histórica, ou por contágio. Neste caso do contágio, talvez seja o conceito que mais se aproxima do uso de preconceito como no senso comum. É o contágio, uma carga de insegurança em que eu passo a pensar daquela forma por medo de ser diferente. Eu posso refletir sobre uma determinada situação, me dar conta de que ela apresenta incongruências, valores que não são mais válidos, questões éticas relevantes, mas eu não consigo mudar a minha ideia porque eu tenho medo de ser diferente ou de pensar diferente da maioria naquele momento. É nessa questão que se sobrepõe a questão do juízo, o cérebro pensante, a capacidade do indivíduo, do jogador, de um grupo social, de pensar uma determinada realidade e a partir desta reflexão se dar conta que ela pode ter uma outra visão, uma outra forma de encaminhar ou a outra forma de ver. O Carlos Matos também faz uma distinção da lógica do jogo. Essa lógica do jogo é algo relacionado ao tipo de poder que está em disputa e às regras, formais ou não. Então, por exemplo, no jogo político, ele entende que está em disputa as forças e o interesse. No jogo da vida cotidiana, é aquela imagem do jogador enquanto um ser comunitário. No jogo pessoal, é a liderança e o poder pessoal. No jogo econômico, são as necessidades e o mercado. No jogo macro-organizacional, é a ação coletiva e institucional. No jogo dos valores e convicções. No jogo das ciências, o conhecimento. No jogo da natureza, o ecossistema. E no jogo da comunicação e linguagem. Quer dizer, em cada tipo de jogo, que cada ator pode viver em diferentes momentos, existe uma lógica desse jogo. Agora que a gente já conhece as ideias do Carlos Matos dentro do planejamento governamental e a teoria de jogos que ele defende dentro desse campo de conhecimento, nós vamos conhecer o pensamento do Sérgio Moscovici sobre a teoria da representação social. Se lá no Carlos Matos a preocupação dele era com a questão da ação governamental, aqui o Moscovici está preocupado com o indivíduo, de como o indivíduo interage na sociedade e nas suas relações pessoais. Então, o que é a teoria da representação social? Ela basicamente diz que cada indivíduo adota um sistema de classificação da realidade. Esse sistema de classificação da realidade, ele se dá através de dois processos. O processo da ancoragem e o processo da objetivação. O processo da ancoragem é um processo de classificação, onde a gente dá um nome e um lugar a alguma coisa para encaixar o não familiar. Ele é um processo interno, de fora para dentro. Quando eu percebo alguma situação que eu ainda não tenho domínio sobre ela, eu procuro internamente nos meus registros alguma coisa, alguma situação, algum fato, algum objeto semelhante, nomino e encaixo ele em algum lugar. Por exemplo, pensar numa coisa muito prosaica, assim, uma mesa. Normalmente uma mesa ela tem ou 4 pés, ou 3 pés, ou um pé central com uma base maior, e eu, quando olho, eu sei que é uma mesa. Se porventura eu estou numa amostra de móveis muito modernos, eu enxergo uma mesa totalmente fora da coisa, eu vou
procurar, através desse processo de classificação, identificar elementos que me digam, isto, apesar de diferente, é uma mesa. E aí eu vou lá e encaixo ela no meu sistema de classificação. A objetivação é um processo diferente. Ele elabora conceitos e imagens para reproduzir no mundo exterior. Ele sai de fora, de dentro da gente para fora. É uma forma como eu objetivo os meus conceitos e imagens e reproduzo no mundo exterior. Todo esse processo de classificação da realidade, ele passa pelas regras sociais, que são aquelas regras que a gente vai internalizando na convivência com outras pessoas, desde bebê, que elas vão se elaborando e consolidando para cada indivíduo. Não é por acaso que muitos bebês descobrem que quando choram, eles são trocados ou eles são alimentados. Então, eles vão, dependendo da relação que eles têm com os pais, eles vão descobrindo que só chorando eles conseguem ser alimentados. Outros bebês que terão pais com outro tipo de procedimento, tipo dar o alimento no momento exato, antes do bebê chorar, talvez ele não desenvolva esse mecanismo, mas o importante é a gente saber que essas regras sociais, elas são estabelecidas nas nossas relações com os outros seres humanos. Essas representações sociais, ou seja, essa forma como eu vejo o mundo, como eu classifico, como eu faço a minha ancoragem, a minha objetivação, elas são, na visão do Sérgio Moscovici, prescritivas, ou seja, elas se impõem através de uma combinação de estrutura que está presente antes mesmo que eu consiga pensar. Seria, na visão lá do Matos, os preconceitos. Eu já adoto aquela visão de mundo antes mesmo que eu consiga pensar sobre um determinado fato, situação ou objeto. É tipo uma tradição que decreta o que eu devo pensar sobre aquilo. E onde é que se dão esses processos em que essas representações sociais são internalizadas, passam a me constituir enquanto pessoa? Na família, desde bebê, ou talvez alguns estudiosos vão dizer que desde a gestação, na escola e no trabalho. São espaços onde a gente vai entrando em conformidade social. Ou não, né? Porque a questão também dos desviantes, dos indivíduos que não se adequam aos espaços sociais, eles ocorrem exatamente ou na família, ou na escola, ou no trabalho. Então, são espaços de enquadramento, e quando você não se enquadra nesse espaço de conformidade social, quando você não age conforme a tradição, podem ser também espaços de exclusão social. E aqui eu acrescento, porque o Sérgio Moscovici não trabalhou muito essa questão da mídia, não foi um elemento central na análise dele, mas eu acrescentaria na contemporaneidade a questão da mídia como normatizante e redefinidor dos papéis sociais. Muitas vezes são as redes sociais, os meios de comunicação que nos dizem como o que a gente deve fazer para estar em conformidade social, para ser aceito no nosso grupo social. Então, com base nesse conjunto de elementos teóricos que nós vimos até agora, é possível a gente compreender o conceito de narrativa. O que é uma narrativa dentro de uma política pública ou dentro de qualquer contexto? Ele é uma história que eu conto. E essa história, ela é feita de uma forma, ela é uma construção social. Ela é feita com base no contexto histórico, político e social em que eu vivo. Ela depende, para consolidar enquanto uma narrativa, dos recursos e dos atores que estão envolvidos.
ela é um resultado temporário do jogo jogado e das representações sociais dos indivíduos. Nós temos sempre uma narrativa, num determinado campo, nós temos sempre uma narrativa dominante e uma narrativa desafiante. Aquela narrativa que dominou, ela não fica sozinha no campo e influenciando todos os atores e presentes naquele campo. A narrativa desafiante, ela permanece no campo, apresentando outros pontos de vista e tentando marcar posições. E a legitimidade do controle social sobre uma política, sobre políticas públicas, ela está diretamente ligada às narrativas. Qual narrativa eu estou aderindo e sobre qual narrativa eu estou defendendo o meu ponto de vista. Então é super importante que a gente tenha claro que esse conjunto de teorias, elas nos trouxe elementos para pensar sobre como os grupos sociais e os indivíduos exercem o controle sobre as políticas públicas e sobre o Estado com base nas narrativas, na adesão ou não adesão, ou adesão à narrativa dominante ou adesão à narrativa desafiante, e como se dão as disputas e o equilíbrio nos campos de políticas públicas. Então, nesta primeira parte, nós vimos o conceito de controle social, estabelecemos a relação do controle social com as políticas públicas e apresentamos os principais elementos das políticas públicas. Também conhecemos um método de análise de atores, instrumentos, espaços e estruturas de políticas públicas. E, por fim, nós problematizamos o contexto em que ocorrem as disputas de políticas públicas. Agora nós estamos prontos para a segunda parte, quando nós vamos trabalhar o controle social propriamente dito.